Gente, boa tarde. Ai, como eu estou feliz de estar aqui. Fico muito honrada de ter sido convidada para esse momento. Eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho da minha vida e realmente como Deus tem feito assim maravilhas na minha vida. E eu gostaria muito de que, além de vocês que estão aqui, que frequentam o culto, né, que já têm o hábito de frequentar aqui, que louvam a Deus com muita frequência, eu gostaria tanto, sabe, que todas as pessoas do mundo tivessem a oportunidade de experimentar o que é estar aqui. Não aqui no meu lugar, mas estar aqui na presença de Deus. Não aqui exatamente nesse lugar, mas em qualquer lugar em que Ele possa ser realmente o Senhor da vida de alguém. Porque isso é muito grandioso, né? E como eu tenho experimentado isso verdadeiramente na minha vida, eu vou contar para vocês um pouquinho que vocês vão saber por que é que eu estou falando isso, né? Realmente não tem como eu não me emocionar com essa música, porque essa música realmente é a cara... É a cara do Vinícius. Bom, deixa eu começar lá do início para eu chegar aqui. Quando eu tive o Vinícius, gente... claro, né? A gente tem o primeiro filho, eu tive uma gravidez ótima, ele nasceu perfeito, em ótimas condições. E aí, quando ele tinha perto ali dos 2 anos, a gente começou a perceber que ele não falava, que ele tinha algumas atitudes que não eram coerentes com a idade. E a gente começou a preocupar. Até que a gente levou no neuro, e o neuro confirmou o que a gente mal sabia o que era, né? Mas o que é isso, autismo? E aí foi um baque muito grande. Primeiro filho se deposita tudo no menino. Meu filho vai jogar futebol, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo. Não que ele não possa ser, não é isso que eu estou dizendo. Mas aquela expectativa toda parece que desmorona. E você fala, meu Deus, e agora? Né? O que vai ser do meu filho? Porque eu ficava pensando assim, naquele autista de filme, sabe? Aquele grau severo. E não era aquilo, mas eu não tinha o conhecimento, né? E aí a gente foi atrás de tratamento, ele começou a tratar, e aí ele entrou na escola. Mas aí os problemas começaram a surgir, né? Ele era uma criança especial, eu não tinha habilidade nenhuma com aquilo. E eu me tornei uma mãe atípica, né? E assim, em muitos momentos, eu me perguntava, por que comigo? Por quê? Por que com meu filho? Por que com a gente? Por que com a nossa família? Né? Eu não tinha resposta, claro. Mas aí, o tempo foi passando, o Vinícius foi crescendo. E aí eu fui acostumando com aquela situação. A gente ama o filho acima de todas as coisas, né? A gente arranca um braço e dá para um filho. E aí eu fui aprendendo a ser mãe de uma criança especial. Aos trancos e barrancos a gente não escolhe, né? A gente é escolhido para isso. E aí o Vinícius foi crescendo, foi tendo as terapias, foi, né, moldando ali. Mas assim, como o médico me disse na época, que eu falei, doutor, mas quando ele deu o diagnóstico, meu filho, ele é normal. Ele falou, não, seu filho não é normal. Nós vamos fazer um tratamento para ele seguir perto da normalidade. Mas ele não é uma criança normal. Gente, é muito dolorido. É muito mesmo. E aí, eu fui aceitando a ideia, né? Falei, gente, é meu filho, eu amo ele da mesma forma. E depois a Lívia chegou, são meus filhos, tem as dificuldades, muitas, inúmeras. São muitas renúncias, né? Muita limitação, é uma vida complicada. Ele tem as limitações dele e a gente tem que acostumar com aquilo tudo, tem que inserir ele nesse meio que para ele é muito complicado. Então, assim, para a cabeça dele é complicada, para mim era 1000 vezes pior. Então, quando eu me questionava, por que comigo, por que com a minha família, por que com ele, eu não tinha respostas, mas eu sempre tive Deus ali. Hoje eu vejo isso, né? Hoje eu enxergo isso. E aí depois ele foi crescendo, foi
tendo os tratamentos e foi melhorando em alguns aspectos, outros não. E hoje, ele tem 12 anos, ele sempre frequentou uma escola regular, tem a monitora dele com atividades específicas para ele, dentro do tempo dele, ele consegue fazer o que ele sabe dentro das limitações dele. E aí eu vejo o seguinte, todo esse processo até chegar aqui, hoje o Vinícius ele está assim, anos-luz do que eu imaginei. E uma das coisas que eu sei é que apesar de todas as dificuldades que a gente passou, da minha falta de conhecimento, do trabalho lento que é lidar com uma criança especial, inserir ele no mundo, com o passar do tempo, depois eu separei do meu primeiro casamento e eu pensei, né? Falei, nossa, agora eu estou sozinha com os meus filhos e agora é eu por eles e eu por eles e a minha família por eles e eu pelo Vinícius e aí foi que eu tive a prova maior, porque eu conheci o Carlos e eu percebi que através dele Deus foi lá me buscar. Não só a mim, né? Mas ele buscou a minha família, ele me trouxe aqui para dentro, e através disso, o Vinícius frequenta essa igreja que ele tanto ama, e ele canta, ele louva a Deus, e muitas das vezes, eu vejo ele cantando e louvando a Deus, não na cabeça dele, isso na minha. Hoje eu vejo que é como se fosse um agradecimento. Obrigada, Senhor. Cada vez, vocês podem ter certeza que é esse o meu olhar que eu tenho para ele, quando eu vejo ele aqui, quando eu vejo a Lívia. Mas eu estou citando mais ele, porque com ele o processo foi mais, né, mais espinhoso. Então, assim, a minha visão hoje, eu estando aqui, eu me batizei, hoje eu me tornei uma pessoa muito melhor que eu era. Eu tenho certeza disso, tanto para mim quanto para ele, entendeu? Então, assim, quantas dificuldades a gente passou, o quanto ele cresceu, o quanto ele se desenvolveu. Então, assim, questões pequenas de cortar a unha, de cortar o cabelo, antes era um martírio. Eu tinha que levar alguém comigo para segurar. Eu cortava a unha dele dormindo, porque para ele era como se eu estivesse tirando um pedaço dele. Ele não usava um boné, ele não usava um crachá, ele não usava uma roupa de botão. Hoje tudo isso passou. Hoje eu visto o que eu quero nele. Então, assim, gente, não existe um outro caminho para a gente pensar nisso que eu estou dizendo para vocês. Não tem outra coisa que eu possa imaginar que não foi obra do Senhor. E eu não estava aqui naquela época, quando ele nasceu, quando eu tinha todas aquelas dúvidas. Hoje eu sei que Deus foi lá me resgatar e me trazer para cá, junto com eles, através do Carlos, né, que eu me uni a ele, e ele faz parte hoje da minha realidade, né, a minha família, o meu marido. Hoje eu vejo que hoje ele está me respondendo. Aquela pergunta lá de 12 anos atrás, hoje ele está me respondendo. Ele me trouxe resiliência, ele me fez uma mulher melhor, ele me fez uma pessoa que tem um outro olhar para uma criança como o Vinícius ou para qualquer outra criança e que esteja passando por algum tipo de problema. Então, gente, a ele toda honra e toda glória. Amém. É isso. Então, assim, quando vocês verem o Vinícius na igreja e que ele estiver louvando, ou então agora que ele está na fase de chorar e abraçar as pessoas, olhem com esse olhar, que eu vejo que é o Espírito Santo ali, nele, deixando ele emocionado em forma de agradecimento por tudo que Deus fez por ele, por nossa vida e por nossa família. É isso. Obrigada, gente.
Ai, que bênção, né? Ai,